Abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses. Se o seu celular ainda não está no silencioso, esse é o momento, hein? Abre no capítulo 1. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor mais uma vez? Tá seco. Versículo 13. Quem achou diz misericórdia. Achou. Quem achou? Amém. Quem não achou diz me espera. Capítulo 1, versículo 13. Eu falei, mas que falei muito rápido. Vamos lá. Que diz assim, ó, até saiu voz. Pois ele nos resgatou, diga, resgatou. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou, diga, transportou. Amém. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Podem sentar em nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui, diante da Tua palavra, diante dessa responsabilidade de trazer, Senhor, ó Deus, a voz do Senhor para todos nós. Eu me coloco e me submeto a Ti, Senhor, que seja o primeiro a receber a Tua palavra, a Tua instrução. Fala, Senhor, aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos convença daquilo que precisamos, Senhor, daquilo que necessitamos e não daquilo que queremos. Que o Senhor faça uma obra, Senhor, de salvação, de conversão, de transformação, Pai, ó Deus, de entendimento, Pai, de mudança, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito inunde este lugar. Ó Deus, temos já sentido aqui a Tua presença e sabemos que a Tua palavra se cumpre nesse dia, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no Seu nome, o Senhor Jesus está ali com eles. E nós cremos, Jesus, que Tu estás aqui conosco. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Colossenses, uma carta de 4 capítulos, pequena, mas de uma profundidade incrível. Uma carta que tem tantas informações e instruções para nós. Essa carta, qual é o momento ela está sendo escrita? Ali pelo volta do ano 60 depois de Cristo. Portanto, muitas pessoas ainda estavam vivas ainda, e que viram Jesus, ainda estavam ali pela terra, ali pela região. Então é bem recente, né, a ressurreição de Jesus, né, apenas 20 e poucos anos depois que Jesus tinha ressuscitado. E o apóstolo Paulo já havia se convertido há alguns anos, já pregava o evangelho por toda a Europa, a Ásia Menor. Colossos fica ali na região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E numa das suas viagens missionárias ele foi preso. E estava preso em Roma, junto com o seu servo, seu diácono, o Timóteo. E ali naquela prisão, ele recebe a visita de um cooperador dele, chamado Epáfras. Um bom nome para pôr em filho, hein? Epáfras, né? Recebe a visita do Epáfras. E o Epáfras vem de Colossos para trazer a Paulo as notícias de como estava a igreja lá na região da cidade de Colossos. O Epáfras era o dirigente daquela igreja, ele era lá o presbítero que conduzia aquela igreja. Ele era um servo de Paulo, se converteu através da pregação de Paulo
provavelmente na escola de Éfeso, quem sabe, Paulo também ensinava lá, mas isso não importa, não vem ao caso. O que importa é que ele era um fiel cooperador de Paulo, e ele fundou esta igreja na cidade de Colossos, e dirigia lá aquela igreja. Paulo nunca foi nessa igreja. Nesse momento ele estava preso em Roma e já tinha feito várias viagens, mas lá em Colossenses pelo menos não há um registro de que ele tenha ido lá. E o Epáfras leva para o Paulo uma notícia de qual era a situação espiritual daquela igreja. É muito importante nós olharmos sempre o contexto também, né? Procure estudar a Bíblia. A Bíblia não é um livro para ser lido, amém? Você vai entender, a Bíblia é um livro para ser estudado, para ser pesquisado, para você ter entendimento mais profundo. Você não precisa, é bom, mas não é necessário nem fazer teologia. Você consegue, através de bons livros, de apoio, dicionários, mas pela internet, você acha também sites bons, né, vídeos bons, mas estude a palavra do Senhor. E o contexto histórico dessa cidade nesse momento é bem o que está escrito aqui mesmo, na palavra. E você poderia também fazer mais algumas pesquisas. Era uma época muito parecida com a época de hoje. Muito. Na igreja estavam tentando introduzir, e o Epáfras, como era o dirigente de lá, fiel à palavra do Senhor, aos ensinos dos apóstolos, ele veio trazer para o apóstolo Paulo as informações, provavelmente para pedir alguma instrução. Meu pai na fé, como eu faço para resolver essa situação? Estão querendo introduzir na igreja, apóstolo Paulo, elementos do paganismo, coisas que acontecem aqui na cidade, sabe? Cultos que fazem aqui, culto a anjos. Tem muita igreja nos dias de hoje que exalta anjos acima de Deus. Anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para trazer alguma coisa para os seus servos. Eu não devo falar com anjo, pedir nada para anjo, porque anjo não intercede por nós. Só quem intercede por nós é Jesus Cristo. E o único jeito de nós chegarmos a Jesus é através da oração, no mover do Espírito Santo. Então é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo que se relaciona conosco, com a sua igreja. Não é através de outros intercessores e nem através de anjos nenhum. Amém, queridos? Então é através disso. Um anjo, quando ele aparece para alguém, e aparece, eu já vi, para mim já apareceu algumas vezes, ele vem trazer algo da parte de Deus para nós. Eu estava orando a Deus, falando com Deus, e Deus envia um anjo para trazer uma resposta. Acontece, para fazer uma bênção. Eu fiz uma viagem uma vez para Goiás, eu tenho certeza que o anjo teve muito trabalho, porque ele teve que segurar as 4 rodas do meu carro por 2.500 quilômetros, e de volta, porque assim como aconteceu com o pastor Mário, que ele contou recentemente, eu tinha trocado as rodas do carro e para ficar melhor. E quando eu troquei a roda, o funcionário lá do centro automotivo não trocou os parafusos, e o parafuso ficou muito pequeno, e ele não percebeu, e tinha 1 milímetro, menos de 1 milímetro de rosca, prendendo as 4 rodas do meu carro. Os 16 parafusos estavam soltos, acho que é 4 em cada roda. Voltei, perdi 2 pneus na viagem de buraco, que eu passei em buraco, rasgou a câmera, colocava outro pneu, apertava, parecia que estava bem. Quando cheguei aqui, levei o carro no mecânico para fazer uma revisão, ele foi dar uma volta no quarteirão, a roda caiu, a 10 por hora. Mas Deus fez só para mostrar mesmo, estava solto, Marcelo. Então foi anjos que Deus usa também para fazer esses milagres. Então, só que eles queriam que o anjo fizesse parte do culto, e isso não é de Deus. Então eles queriam introduzir isso, ele veio pedir. Outra coisa muito forte que acontecia na época, e que não pode, e também acontece nos dias de hoje, entrando na igreja, a filosofia secular. Filosofia pode ser muito bom para muita coisa, mas não serve para o reino de Deus, amém?
Filosofia não serve para o reino de Deus. Nós temos a maior revelação, não vou chamar de filosofia, a maior revelação da sabedoria que existe, que está na palavra do Senhor. Essa é a vontade de Deus para os homens, essa é a cartilha de Deus para os homens, de como viver nessa terra. Tem tudo nas Escrituras. E eles queriam introduzir o Sócrates, o Platão, introduzir filosofias humanas. Eu posso até usar uma ilustração, de repente, numa mensagem que tenha algum cunho filosófico, vamos dizer assim. Mas a base de toda a mensagem tem que ser o Evangelho de Jesus Cristo que salva. Porque a Bíblia diz em Gálatas 1:8: se outra pessoa, mesmo que seja um anjo de Deus, pregar a vocês outro evangelho, diferente do que nós temos pregado, que seja amaldiçoado. Então, evangelho é a mensagem que a igreja precisa receber. E o evangelho está na Bíblia, não está no secularismo, no mundo, que pode ter uma ótima aparência de santidade, pode ser assim incrível, mas não serve, porque é humano, é lógica humana, é filosofia humana. E geralmente, pode perceber, as filosofias humanas nunca trazem a crucificação da sua vontade. A filosofia humana, de modo geral, com raras exceções, ela traz para o seu ego, ela levanta o seu ego. Os púlpitos estão contaminados por palavras de autoajuda. Os púlpitos estão contaminados por filosofia secular. E nesse tempo de Epáfras, da igreja de Colossos, estava dessa forma. E o apóstolo Paulo aborda tudo isso aqui na carta. E a terceira e última coisa que estava acontecendo naquela igreja era o judaísmo. Nós viemos do judaísmo. Os judeus foram o povo selecionado por Deus para levar a arca da aliança, para que os concertos de Deus, as alianças de Deus fossem feitas, as promessas fossem estabelecidas, as profecias fossem registradas e cumpridas. Jesus veio e cumpriu toda a lei, cumpriu tudo. E em Jesus nós vivemos hoje. Não vivemos mais na lei. O que quer dizer isso? Não vivemos mais naquelas ordenanças, nos rituais da lei de Moisés, de sacrifício de cordeiros, de circuncisão, de guarda de festas. Haviam festas anuais que eles tinham que celebrar. Como eu disse agora mesmo, só ficou para a igreja de Jesus na terra 2 rituais: o batismo e a ceia do Senhor. Amém? Então eles queriam introduzir, queriam que as pessoas pagassem os seus pecados através do cumprimento da lei, e queriam que as pessoas se santificassem através dos rituais contidos na lei. E não é dessa forma. Jesus, ele nos libertou do jugo, do peso da lei. A lei, meus irmãos, ela tinha tem até um texto que fala isso. Todos os anos eles sacrificavam um cordeiro e faziam comemoração de pecados. Era como se eu fizesse aniversário de pecado. Então todo ano se comemorava pecados e era perdoado de novo, e todo ano. E Jesus veio para nos libertar do poder do pecado. Então nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, seguindo na graça de Jesus. E graça, não entenda permissão para pecar. Isso é um grande engano. A graça não é permissão para ninguém viver no pecado. Porque eu estou na graça, então Deus me perdoa e ponto. Deus te perdoa, mas se você não estiver debaixo da direção, e nós vamos ver isso na carta, você perde a sua salvação, sim. Perde-se a salvação. Então é muito parecido com os dias atuais. Então essa carta, ela denuncia a contaminação da doutrina. Porque olha só, por isso que eu pedi para vocês repetirem: Jesus nos resgatou e nos transportou. Fala comigo: resgate e transporte. Então o resgate foi quando ele me libertou do poder da morte,
do pecado, eu estava morto no pecado. Então Jesus, através da sua obra na cruz, ele me resgata do pecado. Mas a segunda parte é importantíssima, porque a Bíblia diz que ele nos transporta para um outro reino, para o reino do seu Filho amado. Ou seja, nós saímos deste mundo e fazemos parte de um novo mundo, de um novo reino. O império das trevas, que é o mundo, não domina mais, e nós não falamos mais a língua desse mundo, não vivemos os costumes, as práticas desse mundo. Nós vivemos e falamos a língua e as práticas do reino de Jesus. Amém? Isso é o que acontece. Então a doutrina, ela estava sendo deformada, e é muito importante nós estarmos sempre atentos, porque às vezes na nossa vida diária, você é até uma pessoa sincera com Cristo, mas se nós não prestarmos atenção, começa a entrar na nossa mente setas de desvio de conduta, desvio de caráter, desvio de doutrina bíblica, que parece até legal, que parece até que tem uma aparência de santidade, mas de alguma forma, se aquilo contraria o que as Escrituras dizem, aquilo não tem lugar na minha vida. Estou sendo genérico mesmo, já entro nos detalhes. Então, é importante nós, diante de Deus, todos os dias, no seu secreto. Aliás, você tem um tempo sozinho com Deus? Faz tempo que eu não pergunto isso. Diariamente, tenha o seu tempo sozinho com Deus. Quando você estiver ali com Deus, você colocar diante de Deus os seus pensamentos, as suas convicções, e tentar perceber aonde você pode estar se desviando da doutrina bíblica. Comportamentos que você tem que podem estar desagradando a Deus, o Espírito Santo vai te mostrar, vai falar contigo, mas no tumulto ele não vai falar não. Na correria do dia a dia, se você estiver preocupado com outras atividades. Por isso a importância do lugar secreto, porque ali você vai ter a sensibilidade do Espírito, ali você vai estar em adoração, você vai estar mesmo conectado com o Senhor. Esse livro de Colossenses, essa carta, ela destaca algo fundamental também, que é Cristo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, aqui na carta. Cristo é o cabeça, é Ele que dá as ordens, é Ele quem comanda a igreja. Então a igreja não pode ser comandada pela nossa cabeça, pelo que a gente pensa, pelo que a gente quer. É Cristo quem comanda. Então através do Espírito Santo Ele comanda, e a base de tudo são as Escrituras. Estando aqui nas Escrituras, é a vontade de Deus para a sua igreja. Então Cristo, Ele é a palavra de Deus, o Logos de Deus. Então é Ele quem comanda a igreja. E Paulo declara isso aqui nessa carta, como Cristo sendo cabeça, e nos ensina algo importante para a nossa vida prática. É uma carta muito prática. Então eu te aconselho a lê-la. Se já leu, lê de novo. São 4 capítulos. E procure nessa carta padrões bíblicos de vida, ética, de moral, de doutrina, de quem é Jesus, de qual é a vontade de Deus. Você vai encontrar tudo isso nesses 4 capítulos, que você vai conseguir tirar informações, instruções que podem salvar a tua vida. No capítulo 1 e no 2 ele traz bastante doutrina, e no capítulo 3 e no 4 ele já vai para a prática. Ele diz o que nós temos que fazer. Amém? Deixa eu correr aqui. Olha que declaração, deixa aberto aí Colossenses. Que declaração a respeito de Cristo. Esse eu quero ler tudo, porque é um cântico, é um momento de adoração. E agora você entre nesse texto junto comigo e visualize o que o apóstolo está falando a respeito de Cristo. Ele diz a partir do verso 15 do capítulo 1, sobre Cristo, a continuidade do que a gente leu agora. Ele diz:
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia! Esse é Jesus, esse é o nosso Salvador. Olha, entra nessa declaração, entra nesse texto e imagina a grandiosidade desse nosso Deus, a grandiosidade do único Deus, que é Jesus. Olha só esse texto: nele tudo subsiste. Versículo 17. Para pensar um pouquinho comigo aqui. Em Cristo o seu coração bate. Em Cristo o sol está lá no céu. Em Cristo a terra gira. Em Cristo o universo se mantém. Em Cristo todas as coisas, desde uma sementinha, de um carocinho de nada que nasce ali, até todo o universo subsiste. Se Cristo, como se fosse possível, não é possível isso, mas se Cristo deixasse de existir, todas as coisas deixariam de existir automaticamente, porque a Bíblia diz que nele tudo subsiste. Entraria em colapso total. Sabe quando Gênesis 1:1 diz assim, ó: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ali é o momento inicial da criação. Gênesis significa começo, princípio. Então o princípio de tudo na Bíblia é haja luz, e tudo existiu. Daí que a ciência deve tirar o Big Bang. Mas disse Deus, haja luz. Eu imagino, se fosse possível, Jesus deixar de existir, tudo que foi criado se encolheria e voltaria lá naquele momento e deixaria de existir tudo, porque nele tudo subsiste. Isso te alegra? Amém? É esse Deus que nós servimos. E olha que paradoxo, que coisa impressionante. Geralmente a filosofia humana e secular, ela diz assim: se uma pessoa é muito grande, se ela é muito importante, ela vai estar sentada num trono, sendo servida sempre. Ela vai estar ali sendo totalmente inacessível. Ela é muito grande, muito importante. Só que Jesus, diz a palavra do Senhor, que ele, sendo tudo isso, deixou toda a sua glória, abandonou tudo isso e se tornou pequenininho, menor do que os anjos, vindo a essa terra e nascendo como um homem. E o pior, poderia nascer lá num palácio, poderia nascer sendo rei humano, com seus exércitos e totalmente sendo servido. Não, nasceu numa família simples, comum, e viveu de uma forma simples e comum, e ainda por cima vai para a humilhação da cruz no nosso lugar. Nele tudo subsiste, mas diz a palavra do Senhor, nele nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Deus deixa toda, diga comigo, toda
toda a sua glória e venha a essa terra e se torna um de nós, para que através dessa obra, no nosso lugar, ele pagasse a dívida que era contrária a nós, como diz nessa carta, e fica no nosso lugar, e agora nós temos a salvação, o perdão dos nossos pecados, e podemos também chegar à presença de Deus. É tão importante nós termos esse entendimento, de que Jesus não é um homem apenas sábio, um grande profeta. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que habita no seu trono de glória, que tem adoração continuamente e que nele subsistem todas as coisas, mas ele se humilhou e se colocou no nosso lugar para nos dar a possibilidade de estarmos na presença de Deus novamente. Esse é o nosso Deus, e é esse Deus que me motiva todos os dias a falar desse evangelho. É esse Deus que me motiva todos os dias a me levantar da cama com a esperança de que eu sei que esse corpo aqui corrupto, esse corpo ruim, doente, esse corpo vai perecer, mas que na eternidade eu terei para sempre com ele a vida eterna na glória. É esse Deus que me dá essa força e essa esperança. Não há outro Deus, não há outra religião, não há outra filosofia, não há nada tão grande, tão poderoso, e isso só poderia vir da parte de um Deus único e verdadeiro, que é o nosso Senhor. Só Ele. Porque diz aqui, porque nele, dele e por Ele são todas as coisas. É para Ele. Ele nos resgatou, nos comprou, nos transformou, e a cada dia tem tanta paciência. Olha para a pessoa do seu lado, pensa assim: será que você teria tanta paciência como Deus tem? Meu Deus, será, pastor? Não tem como. Pensa, pastor, a paciência de Deus. Imagina se a gente tivesse um poderzinho de fulminar. Com uma piscadinha assim, ó. Pá, pá, pá. Pois é, Deus tem esse poder, porque nele tudo subsiste. Eu não consigo imaginar como que Deus conseguiu criar tudo isso. É inalcançável para a minha mente humana. Eu não consigo imaginar como Ele pode ser tão amoroso, tanto amor, tanta graça nesse Deus. E ao mesmo tempo, como Ele consegue conviver com esse amor e com 100% de justiça também. Porque Deus é 100% justo, e Ele é 100% amor. Sabe por que Ele é 100% justo? A prova é que Ele não alisou Adão, e nós somos filhos de Adão. Ele não deixou para lá o pecado de Adão. Teve que pagar. O pecado tem que ser pago. E a Bíblia diz que o único jeito de pagar pecado é derramando sangue. Ou seja, morre para pagar o pecado. E por isso que Jesus morre no nosso lugar. Porque Deus é justo. E ali na cruz Ele paga pelo nosso pecado. E fica no nosso lugar. E é cumprida a justiça de Deus junto com o amor de Deus. Aleluia. Toda a ira de Deus pelo pecado é derramada sobre Jesus na cruz do Calvário. E ali se cumpre a justiça. Aquela frase tão emblemática que Jesus diz quando está na cruz, é uma prova para nós da ira de Deus e do pecado do mundo sendo derramado sobre as costas do Filho dele. Quando ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, o único momento em que ele fica afastado de Deus é quando ele está na cruz ali, recebendo o preço dos nossos pecados. E aquilo se mostra na terra de forma clara para todos, porque durante 3 horas a terra toda fica em trevas, das 3 da tarde às 6 da tarde.
O sol se pôs mais cedo naquele dia, porque todo o pecado foi lançado. Então é maravilhoso nós vermos o quanto Deus é amor, o quanto Deus é justiça. Glória a Deus, glória a Deus. Eu só sei falar disso. Isso para mim é o que importa. O evangelho que te salva, o evangelho que te cura, o evangelho que te liberta, porque isso é o que importa. O conhecimento vai passar, as línguas, diz a palavra, vão passar, as profecias serão aniquiladas, mas permanecerá o amor que Deus tem por nós. Aleluia. Mas vamos falar um pouquinho de outras coisas também. Como é que estava essa igreja de Colossenses? Epáfras trouxe para Paulo, e eu quero que você leia e seja bereano, no sentido de os irmãos de Bereia conferiam nas escrituras tudo aquilo que foi dito. Eles tinham fé em Jesus, eles não estavam desviados, era uma igreja que tinha fé, está escrito aqui. Amava, está aqui no capítulo 1 isso aí. Amava os crentes, chamados de santos. Então Paulo elogia eles pelo o quanto eles amavam aos servos do Senhor. Eles esperavam a recompensa no céu. Então a vida deles não era esperando recompensas aqui na terra. E isso que o inimigo tentava introduzir de filosofias, geralmente traz esperança nessa vida. Para você conquistar aqui, para você ter mais posses aqui, mais honra, mais glória nessa terra. Mas eles tinham a fé na esperança futura. É o futuro que importava para eles. Enquanto estamos aqui, eu vivo aquele versículo: e Jesus suprirá todas as suas necessidades, e Deus suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Enquanto eu estou aqui, é esse versículo que me interessa. Eu sei que Deus vai me suprir, que não vai me faltar. O que eu preciso, Deus vai me dar. Mas a minha esperança não está nessa vida, está na vida futura. Essa é a motivação do crente, do cristão. Eles criam no evangelho. Então eles não tinham ainda deformações, eles acreditavam que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, foi para o céu e vai voltar para buscar a igreja. Nasceu como homem. Eles criam no evangelho, e as deformações estavam tentando tirá-los disso. Foram resgatados do império das trevas e transportados para o reino de Deus, que eu li, para serem apresentados diante de Deus sem culpa. E o versículo 22 e 23 eu quero ler com vocês. Mas agora, do capítulo 1, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que, diga assim, desde que? Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui ele começa, ele faz as ações de graças, fala a respeito de Cristo, e agora ele diz: olha, realmente Cristo nos salvou, mas tem um desde que aqui. Ele não nos salvou para nós vivermos a nossa vida e ninguém tem nada com isso. Ele não nos salvou para nós continuarmos dominados pelo mundo, pelas práticas do mundo. E ele traz esse alerta: desde que vocês continuem alicerçados, ou seja, a base, o alicerce da minha vida tem que ser a fé em Deus, e tem que ser o evangelho de Jesus Cristo. E é esse evangelho que Paulo prega, e é esse evangelho que nós pregamos nessa igreja. Alicerçados e firmes na fé, desde que. E aí ele dá várias instruções. Agora ele entra na doutrina, ele entra na prática, e é o que nós vamos também meditar e colocar em prática. Ele traz vários alertas aqui no capítulo 2. Cuidado com as filosofias.
ele fala: nós fomos circuncidados em Cristo pelo batismo nas águas. Ou seja, não é mais a circuncisão da carne. O que é circuncisão, para quem não saiba? Pegava-se o prepúcio do pênis do bebezinho com 8 dias de idade e cortava-se. E aquilo era uma marca, um sinal de um povo diferenciado dos outros povos. Era esse o objetivo. Não era por outro a não ser marcar o povo de Deus como diferente dos outros povos. Então, eu vi um filme uma vez que os muçulmanos estavam perseguindo os judeus, e ali eles tinha um ali escondido, para saber se ele era judeu, abaixaram as calças dele. E aí viram que ele era circuncidado, não teve como ele esconder. Então, a circuncisão da carne era feita na lei de Moisés. Mas a Bíblia diz que a nossa circuncisão é feita no batismo, nas águas. Não é maravilhoso isso? Por isso que permanece esse ritual. O batismo nas águas é a circuncisão, não feita mais na nossa carne, mas é uma circuncisão agora espiritual. Ou seja, nós morremos para o mundo e vivemos para Deus, que é o simbolismo do batismo nas águas. É um sepultamento, cair naquela água, mergulhando inteiro o corpo. Por isso não aspergimos, jogamos uma aguinha na testa. Por isso não fazemos assim, porque entendemos que é o único ritual que tem na Bíblia. E batismo, a palavra significa imersão, ou seja, afundar mesmo. Então, se eu só jogo uma aguinha, eu não estou fazendo este ato. E é profético, é importante, é uma demonstração, obrigado, é uma demonstração pública do que você fez, de algo que está aqui dentro. Então ele fala que nós fomos circuncidados em Cristo pelo batismo nas águas. Isso está no capítulo 2, verso 11 e 12. Ele removeu a dívida que nos obrigava a cumprir rituais. Como você vê no versículo 14, não temos mais que cumprir os rituais da lei mosaica. Isso daqui ainda era mais forte do que as filosofias, porque o judaísmo era algo muito forte, e muitos judeus se convertiam e vinham para a igreja, e nasceram dentro daquela doutrina, daquele ensinamento, e para eles era inadmissível eles não servirem a Deus seguindo aquelas práticas, aqueles rituais. E vamos dizer assim, um dos mais zelosos que praticavam isso era o apóstolo Paulo. Ele mesmo fala de si: fui fariseu de fariseus. Ou seja, eu era o top da religião mais severa que tinha naquela época. Fui circuncidado ao 8º dia. E fala, mas tudo isso aí, eu lancei fora, porque em Cristo eu sou uma nova criatura. Em Cristo nós não devemos seguir os rituais antigos, e eles queriam introduzir. E aí fala sobre o triunfo da cruz, e a exposição pública dos poderes, porque uma doutrina também é que Jesus não foi para a cruz. Outra doutrina é que ele foi para a cruz, mas não em carne, foi em espírito. Ou seja, tem tanta confusão que eu não vou entrar em teologia aqui, que não é o nosso propósito. Mas a doutrina é muito clara na palavra do Senhor. É só você estudar, você vai ver, não tem como você fugir do básico. Nós podemos ter algumas diferenças em doutrinas que não interferem na salvação. Será que Jesus vai voltar antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, depois do milênio? Será que ele não vai voltar nunca secretamente? Tudo bem, tem base para todo tipo desse tipo de doutrina. São coisas que não podem nos dividir. Não podem. Agora, a nossa fé tem que estar firmada no evangelho puro e genuíno. Não é através de rituais, não é através de meritocracia, é através do sangue de Jesus. Olha só o versículo 16 e 17, como isso é sério, irmãos.
Portanto, não permitam que ninguém os julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Você viu só? Abstenção de alimentos, não pode isso, não pode aquilo, tem que guardar o sábado. Está aqui, ó. Que ninguém te julgue, te condene por você não praticar. Essas coisas são sombras, elas passaram. Jesus é o nosso sábado. Jesus falou: o que entra na boca do homem não contamina, mas aquilo que sai é que contamina. Então não são as comidas mais. Claro que existe o bom senso. A mesma Bíblia diz que eu não devo comer comidas sacrificadas a ídolos, né? Vamos ser inteligentes. Existe uma interpretação, uma exegese, uma hermenêutica bíblica que deve ser seguida. Então, eu vou pegar a galinha do despacho lá da esquina, tirar as velas, soprar a farofa e fazer um ensopado? Não vou, porque aquela carne foi consagrada a ídolos. Não pode. Então eu fui para a galinha do despacho, mas tem outras coisas consagradas a ídolos que não é galinha de despacho. Então você, na direção do Espírito Santo, vai orar e vai saber. Festividades religiosas, por exemplo, Halloween, festa junina, são festividades que aquelas comidas são consagradas àquelas entidades espirituais que não servem para nós. Amém? Isso não vai me impedir de comer um bolo de milho em junho. Se fizer um bolo de milho na minha casa, não está consagrado a nada. Mas se eu for numa quermesse de festa junina ou numa festa, né, religiosa ali, aquelas comidas estão consagradas. Eu não vou comer. Simples assim. Amém? Simples assim. Então, o que acontece? Primeira coisa, Cristo te traz sabedoria e inteligência. Cristo te traz discernimento para você não se contaminar, para você saber fazer as escolhas, porque nós somos seres espirituais, e quando nós consagramos áreas da nossa vida, você está dando autorização para demônios atuarem naquela área da sua vida. Foi aquela palavra que eu preguei da última vez sobre batalha espiritual. Você precisa estar atento, porque o inimigo não tem todo o poder. Ele busca autorização para entrar na vida das pessoas. Até uma pessoa que não é cristã, ele precisa de autorização. Por isso que ele induz a pessoa a executar determinados rituais, para que ela autorize no mundo espiritual que aquela porta da vida dela se abra. E nós precisamos estar atentos a isso também. Fique tranquilo com uma coisa: a Bíblia diz em Provérbios que maldição sem causa não prospera. Amém? Então, se te amaldiçoarem, se te derem uma comida consagrada que você não está sabendo, diz a palavra do Senhor que você vai tomar até veneno e não vai fazer mal algum a você. Agora, se você está consciente, se você faz por escolha, você está dando habilitação para o adversário. Então, tome cuidado com isso. Mas voltando aqui, o que aqui diz é: cuidado para você não colocar rituais na sua vida que foram sombras. No passado, isso era algo que demonstrava algo visível, algo maior que viria, que no caso foi Cristo. Então, em Cristo se cumpre toda a lei, em Cristo se cumpre todas as coisas, inclusive o sábado. Nós não guardamos o sábado, mas nós guardamos todos os dias para o Senhor. Todos os dias você é do Senhor. É isso que Jesus veio para nos ensinar. Nós não temos, e se você quiser separar um dia da tua vida, pode ser o sábado, pode ser o domingo, qualquer dia, para você não fazer nada, glória a Deus, faça. Nada errado quanto a isso. Mas eu não posso apontar o dedo para outra pessoa e dizer: porque você não guarda o sábado, você está condenado. Porque a Bíblia diz que isso não é correto. Amém? Você percebe como a doutrina pode ser deformada? E na Bíblia eu vou encontrar base para dizer que guarde o sábado. Por isso que a Bíblia toda tem que ser interpretada e estudada.
Versículo 18, 19 e 23 do capítulo 2, ele fala: cuidado com as falsas religiões. Tem muita religião. Religião é a distração do inimigo para tirar as pessoas da verdade única e absoluta, que é Deus, único e verdadeiro. E as escrituras que ele deixou é para nos orientar como servi-lo. Cuidado, falsas religiões todos os dias têm surgido. E finalmente, no capítulo 3, 1 e 2, ele fala que como eu falei aqui, resgate e transporte. Olha só: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, capítulo 3, verso 1, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então ele traz toda uma explicação a respeito dos perigos, e ele traz agora no capítulo 3 e no 4 a prática. Ou seja, aonde está o seu pensamento? Onde está a sua esperança? Tua esperança está aqui para essa vida? Se você receber aquela promoção no emprego, aí é que você vai ser feliz? Se você casar, aí é que você vai ser feliz? Sabe de nada, inocente. É bom demais casar. Amém? Quem é casado, dá um glória a Deus aí. Se você acha que são as coisas dessa vida que vão te fazer feliz, você não está pensando nas coisas do alto. Amém? Então são as coisas do alto que tem que nos fazer felizes. Quantas pessoas já pararam de buscar os dons do Espírito Santo? Quantas pessoas já não oram mais? Quantas pessoas já vivem só as coisas dessa vida e não saem da igreja, permanece até na igreja? Mas a vida é baseada em sucessos. O pastor Mário pregou semana passada. Se você ficar olhando para os seus sucessos e para os seus insucessos aqui nessa vida, você vai ser a pessoa mais infeliz dessa terra. Nós temos que pensar nas coisas do alto. Eu sempre digo isso. Se a gente analisar o que Jesus fez aqui na terra numa visão apenas humanista, ele foi um fracassado, né? Conseguiu 12 pessoas para segui-lo. Uma delas o traiu, outro negou 3 vezes, e os outros fugiram todos. Só ficou um lá com ele na hora da cruz. E por fim, ainda foi preso e crucificado da pior forma possível. Então, uma visão humanista, ele foi um fracasso. Só que a visão espiritual é que era necessário que ele fosse morto no nosso lugar, levado ao ali à cruz, levantado no madeiro no nosso lugar, mas venceria a morte ressuscitando. A visão espiritual é que ele é vencedor. Ele venceu o pecado enquanto homem, ele venceu ali a morte, ressuscitado por Deus, e vai voltar como Deus, cheio de glória, para resgatar a sua igreja. Então ele é triunfante. Então é essa a nossa visão. Amém? Então é esperado, né, de todo cristão que foi resgatado, ser transportado para um reino novo. E entra muito agora a ética e a moral, que eu vou só citar rapidamente para vocês meditarem durante a semana em casa, que se espera realmente de um cristão. Capítulo 3, o versículo 5 diz assim: assim façam morrer. Diga, façam morrer. Façam morrer. Façam morrer. Quem é que tem que fazer? É Deus? Quem é que tem que fazer? Quem é que tem que fazer? Mais forte, quem é que tem que fazer? Nós. Façam morrer. Ou seja, parte de nós essa decisão de fazer morrer em nós aquilo que não pertence ao reino de Deus. É simples assim. Tem coisas neste mundo que não pertencem ao reino de Deus, e eu preciso tomar uma decisão de fazer isso morrer na minha vida. E eu vou te dar outra dica: você não vai conseguir sozinho. Opa,
Você vai buscar em Deus a força. Você vai buscar na presença de Deus a capacitação para você vencer isso. E ele traz uma lista aqui, ó. Uma lista. Eu vou só ler o que eu resumi aqui, ó. Faça morrer na sua vida imoralidade sexual, que é a palavra porneia, que são pecados sexuais diversos. Faça morrer na sua vida impureza, que é imoralidade, motivações impuras, uma vida devassa. Faça morrer na sua vida a paixão, ou então a lascívia, que é a aflição da mente, emoção, paixão, uma vida, sabe, apaixonada pelas coisas dessa terra. Faça morrer a lascívia, é o desejo, é a cobiça dos olhos, é você querer invejar, você querer o que é do outro, você querer aquilo que não é seu. Isso é lascívia. Eu tenho que lutar contra isso. Desejos maus. O que é desejos maus? É uma natureza perversa. Irmãos, reconhecer que você é mau diante de Deus, isso é importante. Reconhecer que quando você teve uma atitude que Cristo não teria, vai lá na sua oração, no seu secreto, e confessa a Deus, pede perdão e faça: eu quero que isso morra na minha vida, em nome de Jesus. Porque dentro de nós não tem nada que presta. Dentro de nós somos maus. Por isso é importante nós reconhecermos isso. Então, natureza, desejos maus, natureza perversa, coisas baixas, errado, desagradável, venenoso. Tem pessoa que é venenosa, é desagradável. É necessário nós fazermos isso morrer na nossa vida. E ganância ou avareza, que a Bíblia fala que é idolatria. É o desejo de ter mais. É o desejo de ter mais e mais e mais. Nunca está satisfeito, quer sempre mais. Isso é idolatria. É um culto a Mamon, que é um espírito que a Bíblia dá nome para ele. Então esse era o nosso comportamento no passado, mas não deve ser o nosso hoje. Então essas coisas aqui, ó, faça morrer, são coisas dentro de nós. Talvez ninguém veja isso dentro de você. Coisas que você vai se controlar e não vai deixar sair para fora, mas faz parte da sua natureza e está ali dentro de você vivinho. Então é necessário fazer morrer. E ele traz uma lista a partir do versículo 8 de coisas externas que nós temos que abandonar. Olha só, versículo 8 diz assim: mas agora abandonem. Diga, abandonem. Quem é que tem que fazer? É Deus? Quem tem que fazer? Quem tem que fazer? Então, faça morrer e abandone. São atitudes que nós temos que tomar. E nós buscamos a força para fazer isso na presença do Senhor. E ele fala, abandonem, são coisas externas, coisas que as pessoas veem. Ira, que é raiva, mau humor, violência. Ira, pessoas iradas. Cutucou, ela explode. Então busque no Senhor vencer e abandone. Quando vier a ira, e a ira vem, diz a Bíblia, irai-vos, mas não pequeis. Você pode até se irar, mas busque em Deus para você não deixar essa ira sair para fora. E busque em Deus para Ele aplacar o teu espírito, aplacar essa ira. Ele fará isso em nome de Jesus. Outra coisa que ele fala é indignação. Sabe aquela fúria imediata? Ontem tinha um cara atrás de mim no carro. Eu estava indo para a casa da Inês. E o cara buzinando e me importunando. Em outro tempo, eu ia frear o carro para ele ficar bem coladinho atrás de mim, né? Aí eu ia andar um pouquinho a frear de novo, né? E se brincar eu ia dar passagem, ir atrás dele, encostar na traseira dele. Esse cabra aqui é ruim, gente. É ruim. Aí veio no meu coração a vontade de fazer aquilo. E o Espírito me ajudou. E eu peguei, fui para a direita e fiz assim, ó. Passa, amigo, né? Aí ele saiu cantando pneu e entrou lá num condomínio para frente. Indignação. A gente fica indignado mesmo às vezes. Aí vem aquela fúria imediata. Daqui a pouco ela passa. Então isso não pertence a nós. Nós podemos domar. Olha só, hein? Nós podemos domar, porque senão não estaria escrito aqui para mim fazer, para eu fazer. Abandonem. Então dome o teu espírito. Coloque você à prova e você vai conseguir vencer isso.
Maldade, ele fala para nós abandonarmos maldade, que é malícia, injúria, iniquidade, depravação, quebra de leis. Isso é maldade. Maledicência, que é calúnia, difamação, discurso contra alguém. São coisas que nós precisamos vigiar, gente. Sabe, na sua boca não tem lugar ficar falando mal dos outros, ficar falando mal dos políticos. Vou te falar um negócio. Existe o movimento da direita político, existe o movimento da esquerda político, mas nós vivemos no reino de Deus. Amém? O nosso movimento é Cristo. Amém? Você pode ter uma tendência para um lado, uma tendência para outro, mas o meu movimento é Cristo. Eu vou fazer o que a Bíblia diz. Eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Eu vou ajudar quem estiver precisando. Eu vou ser o melhor funcionário na minha empresa. Eu vou correr atrás. Eu vou fazer, eu vou adorar a Deus. É o reino de Deus que importa. Então cuidado, porque fica entrando nessa pilha de polarização que nós vivemos já há alguns anos. Isso está destruindo vidas dentro da igreja, porque você incorre no pecado da maledicência e fica falando e criticando, enquanto que a Bíblia fala, ore pelas autoridades. Enquanto Jesus foi questionado ali, é lícito ou não é lícito dar tributo a César, que era um governante mau, perverso. Jesus falou, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então se mandou você pagar imposto, pague imposto. E dá a Deus o seu dízimo e dá a Deus a sua adoração. Amém? Então, você é da direita ou você é da esquerda? Eu sou do reino de Deus. Amém? Com uma tendência política, é claro, nós podemos ter. E linguagem indecente, abandone. Palavra suja, discurso obsceno, piadinha sem graça. Às vezes até tem graça, mas não cabe na boca do crente, né? Piadas obscenas, palavras que não te convém, tanto falar quanto ouvir. Filtre melhor o que você fala, o que você ouve. E eu vou terminar, irmãos. Mentira. Abandone também a mentira. Falar falsidades, enganos. Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade de falar a verdade em momentos de pressão. Então, se você é essa pessoa, avalie o seu coração, peça perdão a Deus e peça para Ele te ajudar. Quando a pessoa é pressionada e aquilo de alguma maneira vai trazer uma vergonha para ela, ela cometeu um erro de repente, e aquilo vai trazer uma vergonha, ela mente. Isso é pecado. Você fez um segundo pecado. O primeiro pecado foi o erro. O segundo pecado foi ocultar o erro. Então, abandone a mentira. E por fim, qual que é o alvo? Qual que é o alvo? Eu voltei lá para o capítulo 1. A orientação para a igreja do Senhor, nos dias de hoje também, assim como para essa eu vou citar, sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Seja cheio, meu irmão, seja cheia, minha irmã. Que você tenha sabedoria, que você tenha entendimento espiritual, que você viva de maneira digna, que você agrade ao Senhor, que você dê fruto, que você cresça no conhecimento de Deus, que você seja fortalecido com todo o poder, para que perseverem, sejam pacientes, alegres e agradecidos ao Pai. Capítulo 2, estejam unidos em amor, conheçam plenamente o mistério de Deus, Cristo e sua igreja. Então são alvos para nós termos na nossa vida. Eu vou passar tudo para o pastor, tá bom? Passo completinho, fica tranquilo. Revistam-se de profunda compaixão, capítulo 3, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se, perdoem-se, revistam-se do amor, vivam em paz, sejam gratos, tenham a palavra de Deus dentro de vocês, ensinem-se e aconselhem-se com sabedoria, louvem a Deus com cânticos e façam tudo em nome de Jesus. Está tudo aqui, irmãos, na palavra do Senhor. Isso tudo é esperado de nós que fomos transportados, resgatados e transportados para um novo reino. É óbvio que em áreas aqui a gente falha aqui, falha ali, porque senão podia me arrebatar já. É ou não é? Então não estou dizendo que nós somos salvos por cumprir isso aqui, muito pelo contrário.
Tudo isso aqui mostra o quanto o amor de Deus nos alcançou. Mas isso é um alvo para nós buscarmos todos os dias da nossa vida. Porque eu tenho uma representação. Você é representante do reino de Deus nessa terra. Então quando as pessoas olham para nós, elas esperam isso aqui. Quando o Senhor olha para nós, Ele espera isso aqui. Então é necessário que nós busquemos a força no Senhor. Busquemos a autoridade no Espírito Santo, para nós repreendermos o maior de todos os inimigos que nós temos, que é a nossa própria carne. E ele também fala sobre, aqui no capítulo 3, aqui na NVI tem um título de responsabilidade social, que dá outra mensagem enorme também. A sujeição das mulheres, o amor dos maridos às suas esposas, a obediência dos filhos aos seus pais, o respeito dos pais aos seus filhos, os trabalhadores que devem ser o melhor funcionário, a obediência aos seus patrões e os patrões serem justos com seus funcionários. Amados, a Bíblia é completa, a Bíblia é maravilhosa. Fala para mim, que livro de filosofia tem tudo isso? Que livro tem a sabedoria de Deus para nós, que revela o que nós podemos fazer, ser nessa terra. E tudo isso vai se reverter de bênçãos aqui nessa própria vida. Então quando você não reage de forma irada, você evitou ali um problemaço. Porque pode ser que a pessoa do carro de trás tivesse armado, né? A minha indignação ali, eu ia ser o cara. Na hora que ele desce, ele vem e me dá 2 tiros na minha cara e já era. Acabou aquela vida. Por causa de uma indignação. Então tudo volta para nós de certa forma. Amém? Então na prática leia essa carta. Encontre nela ações internas, externas que você deve fazer. Glorifique a Jesus pela grandeza que Ele tem, por todos os seus atributos. Faça disso uma oração na sua vida. Não está sabendo como orar? Pega esses tópicos aqui, avalie a sua vida e comece a falar para Deus cada atitude que você tem tomado, que está diferente do que a Escritura pede para nós. Você vai ter bastante assunto, com certeza. E a prática final, agora é final mesmo. Prática final, capítulo 4. Ele fala, dediquem-se, versículo 2, dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Esse é o segredo de nós conseguirmos vencer a nossa carne, de nós conseguirmos vencer os pecados que brotam de dentro de nós o tempo todo, os pecados que vêm de fora, de tentações que o inimigo lança sobre nós. É você ter uma vida dedicada à oração. E não só orar, mas você estar alerta, ou seja, vigilante. Para que eu fico alerta? Para você também atacar o inimigo e não deixar que ele tome espaço, o espaço que é do reino de Deus. Amém? E seja grato a Deus. E tem o versículo 3, que é para orar pelos pregadores. O versículo 5, que é para você pregar em todas as oportunidades. E o versículo 6, que fala para você ter sempre uma palavra para passar para as pessoas. Glória a Deus. Irmãos, a mensagem foi grande, cheia de detalhes, enorme. Amém? Mas eu sei que Deus vai te levar ao entendimento do que Ele espera. Se você ainda não fez uma entrega para Cristo, hoje é o dia. Hoje é o dia de você entrar também no reino de Deus e ser transportado, resgatado do pecado e transportado para o reino de Jesus. E Ele te dá a força. Não se assuste com essa lista. Essa lista nós conseguimos fazer na força do Senhor. É através de uma vida dedicada ao Senhor que Ele vai te capacitar e você vai ser vencedor. E ao final de cada dia você vai chegar ali na sua cama para dormir e vai glorificar o Senhor. Senhor, glória a Deus, porque hoje o Senhor me sustentou mais um dia. Vamos orar? Fecha seus olhos.